A menstruação é um marco na vida de qualquer menina ou mulher, um fenômeno biológico que muda seu corpo e sua posição social. Mas e as mulheres que viveram durante a Idade Média? Conhecendo a higiene medieval, é difícil não ter simpatia por elas, sem o conforto dos absorventes e tampões atuais. Elas compreendiam o que ocorria com seus corpos durante a menstruação? Quais produtos de higiene e analgésicos elas usavam? Por que os medievais pensavam que o sangue menstrual era tóxico e poderia causar efeitos mágicos surpreendentes? E mais importante, por que as mulheres medievais usavam bolsas cheias de cinzas de sapos queimados? Bem-vindo à loucura medieval. Tempo de senhora. É mais do que provável que para a maioria das mulheres medievais, períodos regulares eram incomuns. Na Idade Média, pelo menos 85% da população era de camponeses, cuja dura vida resultava em desnutrição, deficiência de vitaminas e exaustão para homens e mulheres. Todos esses fatores podem causar um desequilíbrio nos hormônios e causar períodos, e de acordo com uma parteira, citação, às vezes podem fluir muito cedo, às vezes muito tarde, são muitos ou poucos ou são completamente interrompidos, que não fluem de todo. Às vezes fluem por gotas e outras transbordam. Fluir. Às vezes eles causam dor, às vezes são de uma cor maligna e não de acordo com a natureza. Às vezes são eliminados não pelo útero, mas de alguma outra maneira. Às vezes coisas estranhas são expelidas do útero. Isso, juntamente com ter mais filhos e amamentá-los, o que bloqueia a menstruação e atinge a menopausa muito mais cedo do que fazemos agora, significava que as mulheres medievais tinham muito menos períodos para suportar do que as mulheres modernas. A maldição. Embora Adão supostamente tenha comido o fruto da árvore do conhecimento, no ensino católico medieval, Eva foi culpada pela expulsão do casal do Jardim do Éden. O fato de os medievais serem influenciados pelos ensinamentos de filósofos grécio-romanos como Plínio, o Velho e Aristóteles não ajudou. Plínio afirma que o contato com o sangue menstrual pode azedar vinhos, tornar colheitas estéreis, matar enxertos, secar sementes em jardins, derrubar frutos das árvores, cegar as bordas de aço, embaçar o brilho do marfim, matar abelhas nas colmeias, causar ferrugem em bronze e ferro e preencher o ar com um cheiro horrível. Prová-lo enlouquece os cães e infecta suas mordidas com um veneno incurável, como se os períodos fossem algum tipo de feitiçaria mágica. Esse tipo de absurdo mal informado, junto com a misoginia institucional da Igreja Católica, ajudou a espalhar esses mitos menstruais. Os homens medievais eram ambíguos quanto ao papel das mulheres, especialmente na Igreja, gerida por clérigos obrigatoriamente celibatários e possivelmente frustrados sexualmente. As mulheres eram vistas como uma tentação e desconfiadas. A influência da Bíblia e da Igreja na perpetuação da misoginia é inegável. Muitos clérigos aderirão a escritos como os de São João Cristóvão, um dos primeiros arcebispos de Constantinopla no século IV. Ele perguntou, cito, "O que mais é uma mulher senão uma inimiga da amizade, um castigo inevitável, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade desejável, um perigo doméstico, um detrimento delicioso, um mal da natureza pintado com belas cores?" Não é surpresa que as mulheres fossem vistas com suspeita e existisse vergonha religiosa em relação à menstruação. O Papa Gregório, o Grande, dos séculos VI e VII, afirmou que a menstruação era a maldição de Eva, um sinal de seu pecado no Jardim do Éden, mas crucial para sua fertilidade. Uma mulher não deve ser privada de frequentar a igreja durante seu período, ele disse, porque ela, citação, sofre involuntariamente e seu fluxo menstrual de sangue é uma enfermidade. Semana do Morango. Outros greco-romanos que influenciaram fortemente a vida dos medievais foram os dois médicos Galeno e Hipócrates. Galeno foi aceito pela Igreja Cristã por acreditar que os humanos possuem alma e frequentemente referir-se a um Criador. Galeno acreditava que o corpo continha 4 líquidos, que ele chamou de humores: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue. Qualquer desequilíbrio nos 4 humores era considerado a causa de doenças e enfermidades. Desafiar o ensino de Galeno na Idade Média era questionar a Igreja. Na família medieval, acreditava-se que o corpo da mulher, por ter um papel menos físico, produzia mais sangue que o homem e era menos capaz de utilizá-lo. Acreditava-se que a composição humoral de uma mulher
as tornava naturalmente mais úmidas e frias do que os homens, que eram mais secos e quentes. Mulheres carregavam crianças, pois uma semente em solo frio e úmido cresceria e floresceria, ao contrário de uma em solo seco e quente que provavelmente não criaria raízes. Devido à sua natureza fria, uma mulher tinha dificuldade em digerir adequadamente a comida, que era quebrada pelos 4 humores. Por outro lado, o caráter mais quente de um homem permitia a transformação e absorção mais eficaz de sua comida em humores. Em geral, dizia-se que os homens eram mais fortes e tinham um caráter moral mais elevado do que as mulheres em todos os sentidos. O resultado era que esse acúmulo de sangue e outros resíduos no corpo de uma mulher era chamado de pletória e tinha que ser expelido através da menstruação para que ela pudesse permanecer saudável. Então, afirmava-se que a menstruação mensal das mulheres servia para eliminar a pletória, que incluía outras secreções naturais, como suor e vômito. Quando uma mulher ficava grávida, o sangramento cessava, pois a pletória nutria o feto. Também se transformava em leite materno para nutrir o bebê após nascer. Isso também justificava a interrupção da menstruação durante a amamentação. Acreditava-se que o próprio leite materno era sangue menstrual que havia passado por algum tipo de transformação no corpo que o transformava em leite. O fato de os medievais não entenderem como o corpo feminino funcionava era claramente um grande problema. As parteiras foram influenciadas pelas obras do médico grego Serranos. Ele redigiu um tratado de ginecologia em 4 volumes detalhando o sistema reprodutivo feminino. No entanto, foi através dos ensinamentos de Hipócrates que os medievais acreditavam que o útero era dividido em 7 células, com 3 células masculinas à direita e 3 células femininas à esquerda. A célula do meio era para um óvulo não utilizado ou o crescimento de uma criança hermafrodita. No período, acreditava-se que as cólicas menstruais eram um castigo divino pelo pecado original cometido por Eva. Aparentemente, Deus queria garantir que cada pequena cólica dolorosa fosse sentida. Isso significava que raramente se oferecia alívio para a dor, embora as mulheres fizessem seus próprios remédios à base de ervas. Usar as cinzas de um sapo queimado numa bolsa ao redor da cintura ou pescoço era visto como forma de aliviar cólicas e reduzir fluxo intenso. Já se perguntou de onde veio o termo naqueles dias? As mulheres utilizavam trapos para fazer absorventes rudimentares que retinham o sangue menstrual. Esses trapos eram frequentemente pedaços de pano dobrados e cortados no tamanho certo, mantidos no lugar por serem presos à roupa. Historiadores discutiram se o tecido poderia ser algodão ou linho. Muitas mulheres medievais mais ricas usavam anáguas vermelhas como uma maneira funcional de disfarçar manchas de sangue durante a menstruação. Devido à vergonha ligada à menstruação medieval e ao pavor do sangue, as mulheres buscavam ocultar o fato de menstruarem. Mulheres medievais frequentemente carregavam flores e ervas aromáticas em ramalhetes para ocultar o odor de sangue. Na Inglaterra, a planta musgo de sangue é encontrada em pântanos. Era extremamente absorvente e utilizado em batalhas para conter sangramentos. Sua disponibilidade e absorção o fizeram perfeito para uso no período mensal do visitante. No outro lado do mundo, mulheres chinesas abordavam o problema de maneira parecida, mas ao invés de usar musgo em seus trapos, usavam areia. Uma vez que a areia estava completamente encharcada, era jogada fora, o pano era lavado e então reutilizado novamente para os períodos futuros. Tia Fló. Durante o século XIII, os escritos de muitos médicos e teólogos trouxeram argumentos antigos sobre a menstruação como algo que era, citação, poluente e impuro. Acreditava-se que o sexo durante a menstruação da mulher era perigoso e prejudicial ao homem e a qualquer criança concebida nesse período. A genitália feminina nem sequer tinha um nome, e acreditava-se que sua anatomia era uma imagem espelhada de cabeça para baixo e inacabada da genitália de um homem. Esses homens claramente não tinham ideia de como funcionava o sistema reprodutivo feminino e, obviamente, por não saberem nada sobre ele, temiam-no e inventavam histórias sobre ele que estavam muito distantes da realidade. Em um versículo da Bíblia, um ídolo falso é comparado a um pano monstruoso ou menstrual que é sujo e precisa ser descartado. Isso associou a imagem do sangue menstrual a um poluente contendo toxinas e excessos do corpo. Sexo durante a menstruação pode resultar em danos ao pênis, ou o homem contrair lepra ou epilepsia. Havia muitas justificativas para a proibição de relações sexuais na Idade Média. Ela não pode ter relações sexuais porque está menstruada ou amamentando. Você não pode ter relações sexuais porque é quaresma, Páscoa ou domingo.
Possivelmente um caso de todos os homens da igreja pensando: eu não estou conseguindo nada, então ninguém mais deveria conseguir também. Qualquer nascimento de um bebê doente ou deformado era usado como desculpa para reforçar a ligação entre o sangue menstrual e a corrupção de um feto. Verrugas e crescimentos foram ligados ao sangue menstrual. Surfando na onda carmesim. Como as mulheres na Idade Média lidavam com o incômodo da menstruação é, na verdade, um pouco de um mistério. As experiências das mulheres com a menstruação simplesmente não eram escritas, e quaisquer métodos de enfrentamento, como remédios para a dor e ideias sobre proteção sanitária, provavelmente eram apenas compartilhados entre as mulheres e passados verbalmente. Aparentemente, as afirmações de supostos eruditos medievais sobre a toxicidade do sangue menstrual ainda persistem hoje. Textos posteriores mencionam que as mulheres não deveriam se ver no espelho durante a menstruação para evitar que ele quebrasse, e nem andar na grama durante esse período por temerem morrer. Apesar das opiniões estarem mudando gradualmente, ainda herdamos do período medieval a ideia de que a menstruação e sua respectiva proteção sanitária são assuntos embaraçosos e tabus para muitos. Obrigado por assistir Loucura Medieval. Inscreva-se se gostou dos vídeos. Te vejo na próxima semana para mais um. Tenha uma ótima semana, saúde!